Bom, boa noite de novo. Cheio de gratidão, abro a Bíblia e abro a boca para compartilhar o Evangelho com você. E pretendo ser breve, já aviso. E como recebi esse carinho, esse afago, eu quero retribuir e dedicar esta meditação, essa mensagem à Igreja Batista em Coqueiral. Quando Zé Marcos me convidou para esta noite, ele sugeriu que eu falasse sobre eu acredito na igreja. E eu gostaria de dizer em que igreja eu acredito. Em qual igreja eu acredito. Quais são as características da igreja na qual eu acredito. E tiro estas características e esta descrição da igreja do Evangelho de Mateus, o capítulo 4, que nos conta a partir do versículo 23, o Evangelho de Mateus, o capítulo 4, a partir do versículo 23, que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas notícias do reino de Deus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas notícias do reino de Deus, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, e notícias sobre ele, Jesus, se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, disse Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu acredito na igreja, mas não em qualquer igreja. Eu acredito na igreja de Jesus. Mas não basta ter o nome de Jesus para ser uma igreja à imagem de Jesus. Eu diria mais, que não basta nem mesmo ser igreja de Jesus para ter a imagem de Jesus. Há muita igreja que é sim de Jesus, mas não tem a imagem de Jesus. As cartas endereçadas às 7 igrejas no Apocalipse são cartas disciplinares. São cartas em que Jesus inclusive diz que se não houver arrependimento, ele retirará a coroa. São cartas de disciplina.
Por exemplo, a carta de Laodiceia, Jesus está à porta e bate. Jesus está do lado de fora da igreja, mas a igreja é dele, mas Jesus foi colocado para o lado de fora da igreja. Então, não basta ser igreja de Jesus para confiarmos na igreja de Jesus, porque ela é de Jesus, mas nós a fazemos. Ela é de Jesus, mas ela não é independente da nossa vontade, da nossa cooperação, da nossa operação e da nossa rendição a Jesus, da nossa obediência a Jesus. Então eu acredito na igreja de Jesus, mas me enche de esperança e ânimo um certo tipo de igreja de Jesus. Como enxergo na igreja em Coqueiral. Quando eu vejo uma igreja como a Igreja Batista em Coqueiral, eu digo, eu acredito na igreja. Mas qualquer igreja, Ed? Não, na igreja em Coqueiral, por exemplo, eu acredito. Porque ela é um tipo de igreja de Jesus. E o que caracteriza essa igreja? Se entendo bem o que Jesus está dizendo aqui, ou o que Mateus está relatando para nós, em primeiro lugar, ela é uma igreja que é uma comunidade que acolheu a convocação de Jesus para a participação no reino de Deus. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas notícias do reino de Deus. A mensagem fundamental de Jesus não foi o céu, não foi a salvação. A mensagem fundamental de Jesus não foi sucesso, não foi prosperidade. A mensagem fundamental de Jesus não foi resolver a sua vida, não foi solucionar a sua vida, não foi sequer fazer com que você escapasse da condenação e do fogo do inferno. A mensagem fundamental de Jesus foi o reino de Deus. O Evangelho de Marcos, por exemplo, que foi o primeiro evangelho escrito, foi o Evangelho de Marcos. Marcos coloca na boca de Jesus a seguinte mensagem: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. O reino de Deus chegou, o reino de Deus, essa é a mensagem de Jesus. Nascer de novo não é uma experiência para ir para o céu depois da morte. Nascer de novo é uma experiência que nos coloca dentro das fronteiras do reino de Deus. Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode participar do reino de Deus, experimentar o reino de Deus, se não nascer de novo. Então, nascer de novo não é para a gente ir para o céu depois de morrer. Nascer de novo é para a gente participar do reino de Deus. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que quer dizer isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que comunidade é essa chamada igreja? Qual é a comunidade de Jesus? A comunidade de Jesus é aquela composta por pessoas que assumiram o compromisso de viver no reino de Deus, submissas ao rei que é Jesus, para que sejam na terra instrumentos a fim de que a vontade de Deus seja feita assim como é feita no céu. Ponto. Simples como o sol do meio-dia. O que é converter-se a Jesus? Não é acreditar nele para ir para o céu depois de morrer. Converter-se a Jesus é submeter-se a Jesus. Eu lembro quando eu era adolescente que eu via a história de que existia um pregador que andava pelo sertão, montado no lombo de um burro, pregando. E certa vez ele passou na frente de um bar ou de alguma venda onde os homens estavam bebendo e meio alcoolizados, e um quis fazer um xiste, brincar com ele, falou: ei pregador, onde é que fica o inferno? E o pregador ali no lombo do burro, nem parou o burro, olhou para trás e disse: no fim de uma vida sem Deus, e continuou.
sua jornada. Porque é justamente aí que fica o céu. É no fim de uma vida com Deus. O que Paulo apóstolo fala em Romanos capítulo 10? Se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, então serás salvo. Eu, quando pequeno numa igreja batista, você deve ter ouvido isso. Não, você não ouviu na escola dominical, porque você se converteu já velho, né? Você não foi na escola dominical quando era pequenininho. Mas eu, na escola dominical, eu aprendi o seguinte, que tem gente na igreja que não é muito confiável. Por quê? Porque aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor. Já ouviu esse papo? Não existe isso. Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Porque o que é a salvação? É a experiência de submissão a Jesus. O que é a perdição? É a experiência de rebelião contra Jesus. Por isso que a conversão implica, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se o sujeito não segue, não negou a si mesmo. Se não negou a si mesmo, está servindo a quem? A Jesus? Não, está servindo a si mesmo. Então está perdido. Então não tem essa ideia de, aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não aceitou como Senhor. Em que igreja nós acreditamos? Na igreja que aceitou Jesus como Senhor. E não é de boca. É que se comprometeu com o reino de Deus. E disse, Jesus é o Senhor da minha vida. E a partir de agora eu vivo para fazer a vontade dele. O que disse o apóstolo Paulo? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, e se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu e ressuscitou. Logo todos morreram e ressuscitaram. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios capítulo 5. Depois disso é que aparece lá aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem é nova criatura? Aquele que não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, quem é a igreja de Jesus? É a comunidade daqueles que se submeteram ao Senhor Jesus. Porque é isso que vai acontecer lá no último dia. Você sabe o que vai acontecer no último dia? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A sua bem-aventurança, meu irmão, minha irmã, é que você já fez isso agora. Você não vai fazer lá no último dia, você já fez. Você já disse, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu sirvo a Jesus. Eu vivo no mundo para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Eu sou instrumento, eu vivo no reino de Deus. Eu tenho um rei, e esse rei é Jesus. Bom, não é toda a igreja que vive na perspectiva do reino de Deus. Mas tem uma igreja que é a comunidade daqueles que acolheram a mensagem, a convocação de Jesus para participar do reino de Deus. Número 1. Número 2. Eu acredito numa igreja que é constituída a partir da fraqueza, da vulnerabilidade, da pobreza. Eu creio numa igreja que nasce da cinza, do pó. Eu creio numa igreja que, se não é o próprio pó, fez opção de se identificar com o pó. Eu creio numa igreja, povo, se não é povo, se é elite, e não é uma elite que se converteu ao povo, não é a igreja de Jesus. É clube, é associação, é escola filosófica, sei lá o que é. Mas não é a igreja de Jesus se não se converteu ao pobre. As pessoas vulneráveis e vitimizadas por esse mundo cruel. Por quê? Porque as bem-aventuranças nós
as lemos muitas vezes como se fossem uma lista de virtudes. Mas eu aprendi que não são necessariamente uma lista de virtudes, porque ninguém é bem-aventurado porque chora. Nós temos que aprender a chorar. Não, ninguém. Quem quer chorar aqui hoje à noite? Quem quer ir para casa e passar a noite chorando? Ninguém. Quem é que tem fome e sede de justiça? O injustiçado. Ele que tem fome e sede de justiça. Quem é o manso? O humilde. Manso, parece que é bonito, né? Ser manso, humilde. Não, manso e humilde aqui, sabe quem é? É o sujeito que está numa fila de hospital, num corredor de hospital, e não tem médico para ele. Ele está na maca, nem na maca está. E o filho dele, a filha dele está correndo pelo hospital gritando: minha mãe está morrendo, alguém pelo amor de Deus, e não tem médico. Não tem leito, não tem médico, não tem remédio, não tem medicina, não tem nada. Sabe quem é o manso? É aquele que não tem vez e não tem voz, grita e ninguém ouve. Não tem direito. Quem não tem direito, quem não tem o seu direito respeitado, é o injustiçado que tem fome e sede de justiça. Por isso que esse choro aqui, os teólogos biblistas, que são especialistas nas línguas bíblicas, dizem que é o choro do luto, o choro da morte. Chorando gente que morreu. Bem-aventurados os pacificadores. Quem é pacificador? Pensa que é o sujeito que fez as pazes com o cunhado? Não é disso que ele está falando. Fez as pazes da família para celebrar o Natal? Não é isso. O pacificador é aquele que está gritando: pelo amor de Deus, parem de matar os nossos filhos na rua, parem de matar os nossos maridos, parem de fazer guerra. Nós cansamos de sepultar os nossos filhos, de sepultar as nossas crianças. Pelo amor de Deus, parem com a violência, parem de derramar sangue nas nossas ruas. Isso é pacificador? Quem é misericordioso? Quem é solidário? Quem sofre na carne se identifica com o sofrimento do outro. E ninguém é bem-aventurado porque é injustiçado, porque está chorando de luto, porque está gritando e ninguém ouve, porque teve seus direitos atropelados. Ninguém é bem-aventurado por isso. É bem-aventurado por quê? Porque será consolado, é bem-aventurado porque herdará a terra, é bem-aventurado porque verá a Deus, porque será chamado filho de Deus, é por isso que é bem-aventurado. Então, essa igreja que está aqui, sabe de onde ela vem? Eu vou ler para você de onde ela vem. Ela vem daqui, ó. Notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, gente com toda sorte de enfermidade. E aí Jesus senta e diz assim: olha, bem-aventurados são esses miseráveis aqui, porque deles é o reino de Deus. Existe na tradição da teologia latino-americana, e dentro do contexto da teologia da libertação, essa sugestão de que Deus fez opção preferencial pelos pobres. Não quero discutir esse assunto, mas é inegável que os pobres fizeram uma opção preferencial por Deus. E não sou eu que estou dizendo, foi Jesus. Ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Rico não precisa de polícia, rico não precisa de SUS, rico não precisa de quê? Transporte público. Rico não precisa de... Não precisa. Ele tem grana, ele tem para pagar, ele tem carro blindado, ele tem segurança na rua dele, ele tem a escola para o filho dele, ele tem plano de saúde. Se não tiver hospital público, para ele tudo bem, porque tem hospital particular. Se não tiver escola pública, e se o professor público não for bem remunerado, para ele tudo bem, porque tem a escola particular do filho dele. Rico não precisa do Estado. Por isso que rico fica com o papo de que não precisa Estado, precisa iniciativa privada. Não, rico não precisa do Estado. E rico também, pessoal, não precisa de Deus. Rico não precisa de Deus.
Na verdade, ele acha que não precisa, né? Eu tenho um amigo que foi jantar na casa do chefe. E ele falou, e ele trabalhava numa empresa multinacional alemã. Ele falou que o chefe dele era um alemão bonito e a mulher do chefe era uma alemãzona bonita e os filhos do chefe tudo alemão bonito. Tudo com medalha, jogava tênis, judô, fazia natação, a molecada forte, loira, com tudo, e aquela família maravilhosa. E ele contando da fé para o chefe. Aí a mulher do chefe falou assim, Zé Marcos, eu queria muito ter uma fé como a sua. Ele falou assim, impossível. A senhora, impossível. Ela levou um susto, ele falou, na verdade, talvez para a senhora 2 coisas podem acontecer para a senhora um dia ter uma fé. Ela falou, o quê? Falou, por exemplo, a senhora pode ter um câncer. Pode ter um filho da senhora que morre num acidente de carro. A senhora passar por uma tragédia na vida, que a senhora vai ver que tudo isso aqui, ó, se dissolve. Que tudo isso aqui não sustenta a existência. E qual é a segunda coisa? A segunda coisa é a senhora, com essa beleza toda, um dia acordar e for consumida por uma tristeza tão profunda que a senhora olhar para os seus filhos bonitos, para o seu marido bonito, para a sua roupa bonita, para o seu rosto bonito, para a sua casa bonita, e a senhora achar tudo isso não valer nada, e a senhora começar a ser consumida por uma tristeza, que a senhora vai querer vontade de morrer. Aí a senhora vai pensar em Deus. Quem sabe um dia a senhora vai ter fé. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler para você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo, eu falei que ia pregar breve, né? Estou me empolgando aqui, mas vamos lá, eu estou lendo agora, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu para o mundo o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, ou para reduzir a nada o que pensa que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele, Deus. É interessante que Jesus era seguido pelo povo. E era perseguido pelos poderosos e pelos ricos. Então, eu acredito numa igreja que se constitui a partir da pobreza, ou uma igreja que se converte à causa da erradicação da pobreza. A solidariedade com o que sofre. Não é possível a gente viver num país que a gente vive e a gente não se constranger com a graça de Deus nos dando uma vida com mais do que aquilo de que precisamos para viver. Quando milhões e milhões de brasileiros aqui na vizinhança têm menos do que precisam para viver. Não é possível que a gente ache que está tudo bem. Não é possível que a gente ache que isso está certo. Não é possível que a gente ache que isso não fere o coração de Deus, não ofende a Deus. E não é possível que a gente, percebendo isso, que a gente não se solidarize, não se identifique, não se coloque a serviço do nosso próximo. Não é possível. Então, uma igreja que não se identifica com o vulnerável, aquele vitimado pelas condições históricas, condições sociais, condições políticas, condições etc, etc. E vocês sabem quem é o povo que sofre e que morre? O povo que morre no nosso Brasil tem cor. A bala perdida, ela tem alvo, ela não acerta brancos. Já reparou? Bala perdida só mata a gente negra. Então não é tão perdida assim, ela tem endereço certo. Não é possível que a gente não se identifique com isso e não se construa comunidade voltada
para ministrar a graça de Deus e ser sinal do reino de Deus nessa realidade. Então eu acredito numa igreja que se constitui a partir da vulnerabilidade, da fraqueza, ou que se não é de lá, se converte para lá. Terceiro, eu acredito numa igreja que existe como uma alternativa profética a Roma. Roma. Porque quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, qual era a cidade luz? Aliás, qual é a cidade luz de hoje no mundo? Se falar assim, cidade luz, você vai lembrar de qual cidade? Paris. Cidade luz aqui, nos dias de Jesus, era Roma. Roma era a civilização e que levava a pax, a paz romana aos povos bárbaros. Era Roma. Sabe como Roma levava paz aos povos bárbaros? Espada, soldado, exército, cavalaria, destacamento romano, invadindo a aldeia, atacando fogo em tudo que é coisa, matando gente, paz. Por isso Jesus diz assim, olha, deixo a vocês a minha paz. E a minha paz eu não deixo a vocês, ela não é parecida com a paz de Roma. Ela é outra paz, não é a paz que o mundo dá. Não é a paz de Roma. A minha paz não é a paz de quem mata. Roma não é parceira de missão. Vou repetir. Nós temos uma igreja evangélica no Brasil, ou determinado segmento da igreja evangélica no Brasil, que acha que o Estado brasileiro é parceiro de missão. E que quando nós colocarmos um presidente evangélico, um homem de Deus como presidente, a igreja vai começar, ela vai se apoderar do Estado e vai abençoar o Brasil. Engano. Você consegue imaginar Jesus chamando os discípulos e dizendo assim, pessoal, vou dar uma para vocês, uma dica. Nós temos que ocupar o Senado em Roma e temos que conquistar o trono. O próximo imperador tem que ser um dos nossos. O que aconteceu no ano 300 e tanto? O imperador se converteu. E aí deu confusão. Constantino se converteu e a igreja entrou em colapso. Roma funciona com a lógica do poder. A cidade edificada sobre o monte funciona com a lógica do amor. É virar a outra face. Perdoar 70 vezes 7. Entregar a túnica e a capa. Repartir o pão. Dar atenção para a criança. Dar voz para a mulher. O reino de Deus é assim. Roma não pode ser assim. Você acha que é possível o secretário de Segurança Pública reunir o pelotão da Polícia Militar, o destacamento, e falar assim, pessoal, vocês estão saindo para pôr ordem na vizinhança, mas olha, lembrem-se, virar a outra face. Não dá. Assistiram Tropa de Elite? Tristeza, né? Dá para falar para o BOPE? Os caras treinam da seguinte maneira. Como é que é? Tropa de Elite, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Dá para ser sinal do reino de Deus desse jeito? Não dá.
A cidade luz, Jesus está dizendo, não é Roma. A cidade luz é essa gente que aqui da vulnerabilidade, da fraqueza, da miserabilidade, acolhe o reino de Deus. E porque acolhe o reino de Deus, constrói comunidade com outra lógica. Aqui não falta pão para ninguém. Aqui não falta abrigo para ninguém, não falta remédio para ninguém, aqui não falta educação, aqui não falta oportunidade, aqui não falta acolhimento, aqui não falta cobertor, aqui não falta colchão. Quando eu vim aqui na enchente, tinha muito colchão aqui. E eu saí com o Zé Marcos e a gente foi andar, e as pessoas paravam, ele falou, pastor, posso ir lá pegar meu colchão? Pode ir lá, tá, pega seu colchão. Não falta colchão. Não falta um prato de comida. E não é vendido. É dado. É doado. Não é trocado. É dado. É doado. Então eu acredito numa igreja assim. Numa igreja que é constituída a partir da miserabilidade, ou se converte a ela, acolhe o reino de Deus, constrói-se dentro de uma lógica do reino de Deus em oposição a Roma. Roma é sanguinolenta. Acredito numa igreja rica em boas obras. Vocês são a luz do mundo, e assim brilhe a luz de vocês para que vejam as suas boas obras. Boas obras são aquilo que nós fazemos, a luz é aquilo que nós somos. Há muita gente fazendo boas obras, mas elas não têm impacto espiritual. Por quê? Porque são boas obras feitas na escuridão. São boas obras feitas com motivação interesseira, são boas obras feitas com motivação política, ideológica, são boas obras feitas em troca de manipulação popular, são boas obras feitas em troca de votos, são boas obras feitas na perspectiva do abuso, são boas obras feitas com hipocrisia, são boas obras feitas sem generosidade, sem compaixão, sem amor. Agora, quando a boa obra é feita com compaixão, com generosidade, com bondade, com solidariedade, com misericórdia, quando a boa obra é feita por gente que é luz, a boa obra é vista. A boa obra é vista. Uma igreja que é rica em boas obras, porque vive dentro das fronteiras do reino de Deus, nessa igreja eu acredito. E por último, eu acredito numa igreja que transforma o lugar da dor, do sofrimento, da dificuldade, da necessidade, do choro, do luto, em festa de celebração. Aqueles que contemplam as boas obras, e especialmente aqueles que são beneficiados e abençoados pelas boas obras dessa comunidade do reino de Deus, glorificam o nosso Pai que está no céu. Por isso é que Jesus, quando está em Nazaré, ele lê Lucas capítulo 4 e diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou. E ele está citando Isaías 61. Me enviou a anunciar boas novas aos pobres, a pôr em liberdade os cativos, devolver a visão aos cegos, libertar os oprimidos. Mas Isaías 61 fala mais, fala que o Espírito do Senhor troca a nossa roupa de luto, o nosso saco de tristeza, em vestes de louvor. E troca o nosso espírito angustiado por um espírito de alegria. Então eu acredito numa igreja que celebra a Deus no meio da enchente. Numa igreja em que as pessoas estão com a sua casa, o seu barraco destruído, mas elas estão glorificando a Deus, porque elas estão vendo que a vida, que o mundo, que Roma destruiu o barraco, mas a graça de Deus chegou lá, num prato de comida, num abraço, num colchão, num remédio.
num cobertor. E depois que a água abaixou, a misericórdia de Deus continua chegando, com um pátio para a criança brincar, com uma escola para a criança estudar, com um médico para o menino passar em consulta. E essa gente diz assim: a gente pensava que Deus tinha se esquecido de nós, mas parece que tem um povo aí que Deus mandou para dizer que nos ama. Estou começando a desconfiar que Deus nos ama mesmo. E é por causa de igrejas assim que eu acredito na igreja, porque essa é a igreja de Jesus, porque se não é essa, eu não acredito nela. Mas nessa aqui e nessa aqui, eu acredito. Glória a Deus, que Deus multiplique sobre vocês toda a riqueza e abundância, porque eu tenho certeza que não fica nada aqui dentro. Tudo transborda daqui. Então eu oro que tenha muita abundância, muita fartura do Senhor para a igreja em Coqueiral. Vocês são a dispensa de Deus para esse lugar. Que essa dispensa nunca esteja vazia. Nem dessa igreja, e nem da sua casa, da sua família. E que você reparta sempre. Que você seja uma igreja que faça a gente acreditar na igreja. Amém. Obrigado.